inexperiente, acabei mandando embora assim mesmo, né? E hoje entrei na sua também, na sua matéria. São perguntas, para mim, eu achei um pouco difícil, viu? Só estou comentando, Tranquilo. nota máxima, mas eles castigam ali, é bem pesada as perguntas. Bom, vou desligar para não interromper mais. Imagina. Gaspar, é assim, o desafio nota máxima não são os nossos professores que formulamos, né? Uma formulação da própria instituição. Então, o que é bacana é que quando você tem acesso a esses questionamentos, vocês podem resolver em grupos, né? Porque vocês têm essa facilidade de comunicação entre os grupos. Então, seria bem legal se um pudesse ajudar o outro, mandando as resoluções, como fez, para vocês começarem a discutir formas de resolver o mesmo exercício. Seria bem interessante. Outra forma também de estudar por ele é fazendo os exercícios do Faça Valer a Pena, que fica no final de cada sessão. Os exercícios do Desafio Nota Máxima, eles têm um pouquinho mais de dificuldade mesmo para estimular o desenvolvimento crítico do aluno. Então, é bem interessante que vocês compartilhem entre si esses exercícios para que vocês consigam juntos resolvendo. Bom, hoje nós vamos começar nossa aula de cálculo 1, de funções logarítmicas e exponenciais. Eu queria saber se algum de vocês conseguiu assistir a pré-aula. Conta aí para mim. Liga o fone e conta para mim. Consegui sim. Não. Não. Vocês estão com problema com AVO ou alguma coisa assim? Não. Ah, eu consegui assistir. Também não consegui. Mas o AVA de vocês está funcionando? Professor, então, eu tenho acesso ao AVA. É normal, eu tenho um APC. E como eu estou utilizando o meu acesso só pelo celular, no celular eu não consigo abrir a pré-aula. Não abre nem vídeo, nem imagem, nem nada. Eu só consigo fazer as questões. Eu não consigo abrir a pré-aula. Entendi. Eu vou pedir para vocês tentarem ao máximo utilizar as tecnologias alternativas que vocês têm, porque é bem necessário. Por exemplo, na aula de hoje, talvez muitos de vocês já tenham tido esse conteúdo há muito tempo. Então, seria bem legal que vocês assistissem a pré-aula para virem, entre aspas, um pouco mais preparados para a aula, né? A gente vai desenvolver aqui o critério fundamental, o básico, e eu queria lembrá-los também que, quando a gente voltar, as nossas provas, elas serão realizadas com base no que eu ensino. Então, não se preocupem muito, às vezes, se eu não abordar um tema tão específico, porque nosso tema tem muito conteúdo, não se apeguem muito em coisas que eu fale muito rápido, porque são coisas que talvez eu nem cobre. Então, quando vocês notarem que eu estou ponderando muito o conteúdo, estou com um pouco de interferência. Caio, por gentileza, se você puder desligar o microfone. Então, quando eu passar muito rápido por um conteúdo, é porque aquele conteúdo ele não vai ter tanta importância no desenvolvimento. E aí, quando eu pegar um pouco mais aprofundado em algum conteúdo, é porque aquele conteúdo pode ter alguma coisa ali relevante para vocês. Só para eu ter uma noção, nós temos aluno aqui do primeiro semestre. Quais outros semestres que estão com a gente hoje? Eu sou do segundo. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho, professor, sobre a questão de quando normalizar tudo, quando voltar, antes de ter a prova, você vai fazer meio que uma revisão dessas matérias que a gente está tendo online, para a gente ter algo um pouco mais claro em sala antes de ter as provas? Se a gente conseguir tempo, com certeza sim. A gente não sabe ainda como vai ser esse afastamento, né? Como que está sendo essa pandemia. A gente voltaria agora no meio de abril, mas isso pode ser prorrogável. Então, provavelmente pode ser prorrogável para mais um mês. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Mas o que é legal? Essas aulas que eu vou dar para vocês, eu estou gravando essas aulas. Então, elas todas vão estar na plataforma de vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida da aula, é só ir lá na aula, acessar daqui umas 24 horas até 48 horas, eu vou postar essa aula lá no portal, e você consegue assistir novamente, fazer anotação, se de repente o professor for muito rápido, você pula uma página, deixa lá, e quando você for assistir de novo, você consegue anotar. Mas eu pretendo sim fazer a revisão, acho que é fundamental, se der tempo a gente faz, e vamos ver como que vai ser o modelo de prova ainda, porque a gente não sabe nem como vai funcionar
até o momento. Se a gente voltar agora em abril, nós teremos nossas provas normais, no período normal, mas se prorrogar mais, aí eu venho, durante as próximas aulas, eu vou dando a notícia para vocês de como que vai ser. Felipe, mais uma ressalva. Uma pergunta, na verdade, né? Acredito eu, né, caso voltemos muito em cima das provas, né, muito em cima do final do semestre, acredito que tem a chance, né, por conta de não ter tido revisão em sala de aula, né, sobre os cálculos, essas coisas, acredito que eles baixem mais, né, ainda a média de avaliação, né, talvez, acredito, né? As minhas avaliações, elas são feitas por mim mesmo, né? Então, no caso, tudo que eu consegui ensinar para vocês é o que eu vou cobrar, nada além disso. Então, a dificuldade que a gente tiver na aula é a dificuldade que a gente tem em prova. Então, é importante vocês anotarem tudo, deixar tudo no caderno, tudo organizadinho, porque às vezes eu pego muitos conceitos, às vezes que vocês precisam aplicar na resolução, que é coisa bem simples, às vezes que você precisa ter mais atenção. Então, minhas provas é mais de atenção, né? A dificuldade, eu não acho que não é uma dificuldade tão grande, né? Mas aí a gente vai resolvendo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que aqueles exercícios que a gente já estava fazendo em sala, tal, eu não sei se eu passei alguns exercícios para vocês, agora eu não me lembro, para entregar na aula, mas o que eu fiz? Para aplicação de pontuação de participação em aula, que é aquela pontuação que a gente tem por bimestre, eu estou dando pontuação para vocês, avaliando como que está a situação de vocês no AVA. Então, só um minutinho. Então, por exemplo, você está fazendo a pré-aula, está acessando a pós-aula, você está acompanhando a aula comigo, você tem a pontuação. Então, sempre é bom vocês deixarem tudo em dia. Se vocês não estarem lá, vocês estão já com 500 pontos da participação de aula, porque aí eu vou lançando pontuação para vocês de acordo com o que vocês estão abrindo, o que vocês estão acessando. Combinado? Ok. Sim. Combinado. Perfeito. Então, Ok. hoje nós vamos começar a aula 1.3. Vocês conseguem me enxergar ainda? Sim. Ou só o slide? Não, Não, professor. só o slide, só o slide, só o slide. Só o slide. Só o slide, professor. Mais alguém? Agora eu tô te vendo. Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco enxergando sobre as nada, funções. professor. Você está pelo celular ou pelo computador? Computador, só vejo a matéria. Você não Pelo só- celular, professor. Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo, para ver se abre para vocês. Consegue enxergar? Não. Não, só o slide. Só o slide. Só o slide. É só para ver o slide mesmo. Sim. Agora sim. Tá. Então, aqui a gente vai ver o início, as funções exponenciais e as logarítmicas. Eu vou pedir apenas que vocês mantenham o microfone desligado, porque dá um pouquinho de interferência para mim, fica um pouco ruim de ouvir. Agora está todo mundo desligado. Então, aqui a gente vai ter as funções exponenciais e as logarítmicas, em que, se vocês notarem no primeiro quadro, nas funções exponenciais, a gente tem ali que o f de x, ou seja, a função de x, é igual a elevado a x, sendo a minha base e o meu x um expoente. E quando eu faço o inverso disso, eu vou ter ali que a função de x, eu estou representando com a letra h, mas não tem problema nenhum, é igual ao logaritmo de x na base a, que é inversamente proporcional à função exponencial. O que é interessante a gente ver nesse momento? Quando a gente tem uma função exponencial, que é essa do lado esquerdo, nós temos dois tipos de gráficos. Quando o gráfico ele é crescente, é porque o a, que é a minha base, é maior que 1. Quando eu tenho uma função decrescente, é que esse a ele está entre 0 e 1. Não é negativo, ele é um número positivo, porém ele é maior que 0 e menor que 1. Eu tenho uma função decrescente. Quando eu vou para a função logarítmica, eu cruzo o eixo das abscissas.
o contrário da função exponencial que não cruza. Então, quando eu vou para uma função logarítmica, eu tenho ali a função crescente quando o meu a é maior que 1, e a decrescente quando o a está entre 0 e 1, sendo maior que 0 e menor que 1. Então, a primeira curiosidade é essa, que a função exponencial ela não cruza o eixo das abscissas, e a função logarítmica cruza, porém não cruza o eixo vertical, o eixo y. Então, chama-se função exponencial a função f de um número real em reais positivos, apresentada pela forma característica em que o número real positivo é diferente de 1. Então, pode ser qualquer número real positivo, entre aspas, ele deve ser diferente de 1. A gente vai ver o porquê. Então, na definição, a função dos números reais é um real, sendo uma função de x, e o a elevado a x é um exponencial, sendo a, que é a minha base, maior que zero, ou seja, positiva. Entretanto, deve ser diferente de 1. Professor, Eu vou pedir para que vocês deixem as perguntas escritas e vocês façam as perguntas só no final para a gente manter o andamento do áudio. Não é ficar que o um áudio slide não muito tá cortado. aparecendo. Não está aparecendo? Não, Quem está falando, Gustavo? isso. Pessoal, além alguém do Gustavo tá com dificuldade para ver o slide? Aqui tá aparecendo normal. Normal? Agora voltou, Aqui tá Pra mim tá normal normal. também. Voltou? voltou. Tá O meu normal, voltou. perfeito. Agora caiu de novo. Consegue enxergar o slide? Sim. Normal. Pra nós tá normal. Acho que é o dele que tá dando problema. Pessoal, tá com um pouquinho de interferência. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? O meu ele vai e volta Sim. toda hora. O slide tá aí. É só pro Gustavo que o dele tá com problema, pelo jeito. Todo mundo tá enxergando. Peraí. Pessoal, Caio, desliga o fone pra gente. Tá desligado. Gustavo, vou escolher um aluno para falar se tá funcionando o slide. Lucielma Regis. O slide você tá conseguindo enxergar? Oi, professor. Sim, perfeitamente. Então tá. Pessoal, quem não estiver conseguindo acompanhar o slide é porque está com algum problema aí no programa de vocês. Mas fiquem tranquilos, porque assim que a gente acabar a aula, tudo que ficar gravado eu vou postar lá no portal. Tudo bem? Então a definição é que a função é em números reais, sendo um real positivo, e o a é exponencial, sendo que o a deve ser maior que zero e diferente de 1. Pessoal, pode ser 0,5? Sim. Pode. Pode. Porque 0,5, 0,5, por oitavo, exemplo, quarto. porque 0,5, por exemplo, é maior que zero e diferente de 1. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Então, tem algumas propriedades para quaisquer expoentes k e x pertencentes aos reais. Então, por exemplo, no primeiro caso, eu tenho aí uma multiplicação de duas bases que são iguais, que seria a base A, e elas são elevadas por expoentes diferentes. Por exemplo, o k e o x. Nesse caso, o que eu faço? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, quando eu tenho uma multiplicação com bases iguais e expoentes diferentes, eu mantenho a base e somo os meus expoentes. A outra condição é que sempre que a base for elevada a 1, é ela mesma. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E se minha base for elevada a 0, ela é igual a 1. Então, essas são três condições bem interessantes para que vocês mantenham anotados no caderno. Vocês estão conseguindo tempo de anotar? Só um momentinho que eu já anoto. Sim. Acabei de marcar aqui no meu caderno. Vai um pouquinho só mais devagar, professor. Um pouquinho mais devagar? Isso, só um pouquinho mais devagar. Tá.
Ô, professor, só uma coisa que eu nunca entendi, isso aí desde quando eu estudava no ensino médio, por que todo número elevado a zero é 1? Todo número elevado a zero é 1, é uma regra matemática. Pessoal, vou pedir só para que vocês mantenham as perguntas anotadinhas, e aí quando a gente chegar no final vocês fazem, tá? Esse aqui é um tempinho para copiar. Passando o slide. Então, duas são as possibilidades quando o valor do expoente k é menor que x, sendo k menor que x. Teremos que a base a elevado a k é menor do que a base a elevado a x, se a base a for maior que 1. Um exemplo. Quem é maior, o 2 ao quadrado ou o 2 ao cubo? 2 ao cubo. 2 ao cubo. Então, temos que o 2 ao quadrado é menor que 2 ao cubo. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Perfeito. Só que nós temos uma outra possibilidade. Lembram-se que essa regrinha ela vale para quando A é maior que 1. Agora, quando A está entre 1 e 0, entre 0 e 1, né, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 1, o A elevado a K seria maior que o A elevado a X. Então, dê uma olhada no exemplo. Ó. Eu tenho 1 sobre 2 elevado ao quadrado e 1 sobre 2 elevado ao cubo. Quem que vai ser maior nesse caso? 1 sobre 2 elevado ao quadrado é 1/4. E 1 sobre 2 elevado ao cubo é 1/8. Quem é maior? 1/4. Então, nesse caso, quando A varia entre 0 e 1, ou seja, quando ele é maior que 0 e menor que 1, quanto maior o expoente, menor é o resultado que você tem. Então, ele inverte da situação anterior de quando A é maior que 1. Vale destacar que as condições de existência para a função de x, que seja a elevado a x como exponencial, determinadas por a maior que 0 e a diferente de 1, são estritamente necessárias, uma vez que, se o a for menor que 0, o número real a elevado a x pode não ser real. Então, podíamos observar, por exemplo, no caso do menos 5 elevado a meio. Menos 5 elevado a meio seria a mesma coisa que uma raiz de 5 negativo, e não existe raiz de 5 negativo. Então, por isso, não ficaria numa função exponencial, é uma função logarítmica, foge da regra. E aí, nós temos alguns pontos que a gente tem que considerar também. Então, se o x for maior que 0, y igual 0 elevado a x, igual a 0. Então, a função é uma função constante, ela não tem curvatura, ela seria uma função constante, porque todo número elevado a 0 seria 1. Se o x for menor que 0, sendo que a função de x é 0 elevado a x, não se define. Exemplo, 0 elevado a menos 1. E se o x for igual a 0, sendo a função de x 0 elevado a 0, também não se define. Se conhecer o a igual a 1 para todo x pertencente aos números reais, a função dada por y, que é igual a 1 elevado a x, porque 1 é a base que a gente está considerando a, ela seria igual a 1. Será uma função constante também e não assume uma forma definida de uma função exponencial. O que isso significa? Se a minha base não respeitar aquela regrinha de ser maior que 0 e diferente de 1, se ela for igual a 1, o 1, quando você eleva ele a qualquer número, é 1, da mesma forma. Então, você teria uma função constante, ela não teria uma característica de função exponencial e nem uma função logarítmica. As representações gráficas. Podemos analisar, pela definição já apresentada de uma função exponencial, alguns apontamentos para as funções cuja forma seja função de x é igual a de base elevado ao expoente x. Se a base é diferente de um número maior que 0, é diferente de 1 e maior que 0, a imagem dessa função é sempre uma imagem positiva real. Então, o que nós temos aqui de exemplo? Na função exponencial, se o primeiro gráfico do lado esquerdo, ele está com uma construção geométrica bem interessante, da seguinte forma.
a base é maior que 1, portanto, como que ela vai ser observada? É um gráfico crescente, né? Ele tem uma curvatura crescente, e na hora que ele passa pelo eixo y, ele atinge o número 1. Isso é uma regra. Então, qualquer função exponencial em que a base é maior que 1, na hora que ele passa o eixo y, ele cruza o ponto 1. Agora, quando nós temos a função com a, que é a base, entre 0 e 1, é uma função decrescente, como a gente viu. Porém, quando ela está passando também no eixo y, ela também passa pelo ponto 1. Então, é meio que representado basicamente da mesma forma, só que com a inclinação contrária. Quando é maior que 1, ela é crescente. Quando ela é entre 0 e 1, ela é decrescente. Querem um minutinho para copiar o gráfico? Por favor, por Sim. favor. Perfeito. Ô, Felipe, você conseguia mandar o link dessa aula para mim de novo? Tem um pessoal que tá falando que não tá conseguindo acessar. Desculpa, pode repetir que eu não ouvi? É que tem um pessoal aqui no grupo da gente que tá falando que não tá conseguindo acessar a sua aula pelo link que o Lelson mandou. Tem como você me dar alguma coisa assim que eu posso mandar para eles? Só um minutinho, eu vou interromper a gravação por 1 minuto, tá? A gravação não, o slide. Só um minutinho. Que eu vou aqui abrir no meu portal. Wesley, posso mandar para você mesmo? Pode sim, Felipe. Manda um oi para mim para subir a conversa. Ok. Professor, você tirou o slide? Tirei só um minutinho que eu vou colocar de novo. Eu estava mandando Ah. um link. Esse Obrigado. link, quem foi que pediu para mim? Pronto. Wesley, você pode mandar para o pessoal que não conseguiu, de alguma forma, acessar a aula? Posso sim. Quem foi que tinha pedido aí na aula? Pessoal, quem tinha pedido o link, por gentileza? Foi o Caio, Foi eu. Adilho. Foi eu, Tá bom, Caio, só um momento. Consegue enxergar o slide normal? Sim, professor. Sim, tá normal. Perfeito. Mais um minutinho para copiar.
Passando. Aê, professor. Opa, voltando. Só um momentinho. Caio Félix, é isso? Quem pediu acho que foi o Carlos, não foi? Não, foi eu mesmo. Chegou aqui já. Caio Félix, é isso? Ah, tá, então já mandei. Beleza. Chegou. Valeu. Vocês estavam com o caderno e a caneta aí já preparados ou não? Ctrl C, Ctrl V. Ah, não faz isso. Vamos lá. Então, uma função exponencial crescente e decrescente, as funções exponenciais elas também podem ser classificadas como função crescente e decrescente. Isso se dará em função da base ser maior que 1. E lembre-se, segundo a definição da função exponencial, definida por função de x é igual a elevado a x, temos que a é maior que 0 e a é diferente de 1. Isso vocês não vão esquecer mais, né? Sim. O professor, explica mais umas vezes aí, senão vou esquecer. O a, que é da base, tá vendo que a função de x é a elevado a x? Sim. O a deve ser sempre maior que 0 e diferente de 1. Isso é para as duas, né? Para crescente e decrescente. Ah, entendi. Quando nós temos uma função crescente, nós temos que o a é maior que 1. Quando uma função é decrescente, pessoal, desliga o microfone. Quando uma função é decrescente, significa que o a é maior que 0, porém, ele era menor que 1. Então, para a função ser crescente, o a deve ser maior que 1. Se o a é maior que 1, nós temos uma função exponencial crescente, ou uma função de crescimento exponencial, como também é chamada. Qualquer que seja o valor real de x, no gráfico da função ao lado, podemos observar que à medida que o x aumenta, também aumenta a função de x, ou seja, o y. Então, é uma função exponencial e à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando, que seria a nossa imagem. Quando a ele é maior que 0 e menor que 1, quando ele está naquele intervalo entre 0 e 1, nós temos uma função exponencial decrescente, que seria um decaimento exponencial, em todo o domínio da função. Nesse outro gráfico, nós podemos observar que à medida que x aumenta, o y diminui, ou seja, quanto mais o x vai indo para a direita, que é sempre a leitura do gráfico da esquerda para a direita, o y ele vai tendo um rebaixamento. Então, o gráfico ele mostra como que fica a curva da função decrescente. Note também que, independente de a função ser crescente ou decrescente, o gráfico da função sempre cruza o eixo das ordenadas, no ponto 0, 1. Se o ponto é 0, 1, é o ponto do x0 e o y, 1. Além de nunca tocar o eixo das abscissas. Então, só para a gente voltar aqui, ó. Quando chega no eixo das ordenadas, que é o eixo y, o gráfico cruza o ponto 1, mas ele nunca cruza o eixo das abscissas, que é o eixo x. Da mesma forma, na função decrescente que a gente viu, quando ele cruza o eixo y, que é o eixo das ordenadas, ele cruza o ponto 1, porém ele nunca vai cruzar o eixo das abscissas. Então, a função exponencial com a base e, a gente tem que o e ele é um irracional. Por exemplo,
que nem o π. O π você já conhece, 3,14, etc. O E também é um número irracional. E ele é representado pelo número 2,71, 828, 18, 28, 459. E aí por diante, ele é infinito. Pela letra E, surgiu pela primeira vez no século XVIII com Euler. A figura ela representa um exemplo da função exponencial. Nesse caso, é uma função crescente, em que se vocês separarem o E, ele está sendo elevado por um expoente aí que é 0,5 vezes x, em que quanto mais a gente anda no eixo x, na horizontal, você vai ter uma curva bem acentuada e o eixo y seria a nossa imagem. Reparem que sempre quando passa no eixo das ordenadas, a gente passa pelo ponto 0, 1, ou seja, em x é 0, mas em y é igual a 1. Aí a gente entra na função logarítmica. Os logaritmos eles são extremamente úteis para resolver problemas que ocorrem em situações diversas, como na economia, na previsão de enchentes, crescimento populacional, abalos sísmicos, entre várias outras. O seu uso é de fundamental importância para encontrar a solução de um problema, então é importante compreender a função logarítmica e entender as suas propriedades, pois são elas que serão usadas nas soluções de diversas situações. Toda função que obedece à lei de formação, sendo que a imagem é um real positivo, definido pela função de x igual log de h, que seria o log da base, desculpa, h não, tá? Log da base b, né? Eu que enxerguei mal. Log x na base b, satisfazendo as condições de existência, sendo que o b, que é a minha base, deve ser também sempre maior que 0 e diferente de 1, chamados de função logarítmica. Pessoal, se o meu b for menor que 0, ele é uma função logarítmica? Não. Não, porque a condição é que ele seja maior que 0 e diferente de 1. Na definição apresentada, destacamos o domínio da função f, que simbolicamente é representado por df, que é um número real positivo, e a imagem dada por imagem de f, que também é um número real. A imagem, quando a gente fala de imagem, é o rebatimento do ponto x no ponto y. Eu acho que eu confundi vocês. Mas sempre que a gente tem um x, a gente não tem um y, que é a função? Sim. Sempre que nós temos um x e a gente substitui isso na fórmula, a gente não encontra um y? Sim. A imagem do y seria o resultado no eixo das ordenadas. E ela também é um número real positivo. Desculpa, é um número real. Positivo é só o domínio que sempre tem que ser positivo. A gente vai ver como isso se comporta. Simbolicamente, nós temos que a função, a imagem tem que ser um número real, e o x ele vai vir de um log de x de uma base b. Então, um exemplo. Qual o valor de um log 16 na base 2? É igual a 4, pois se log de 16 na base 2 é igual a x, então nós temos que o 2 é elevado a x, ou seja, o 2 da base ele vai ser elevado a x, e é igual a 16, que vai ser que vai ser o log que eu tenho. Então, nós temos que 2 elevado a x é igual a 16. O que a gente faz? O importante é sempre deixar os dois lados da igualdade na mesma base. Então, eu sei que 2 elevado a x pode permanecer 2 elevado a x. Só que o 16, eu consigo deixar na base 2? Consigo, porque eu sei que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, lembra, 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, se eu tenho as duas bases iguais, o que eu posso fazer? Eu cancelo as bases e faço a conta com os meus expoentes. Então, as bases somem e eu fico logo com meus expoentes. Portanto, x seria igual a 4. Logo,
o log de 16 na base 2 é igual a 4. Propriedades. Dizemos que uma função logarítmica, sendo f de x igual ao log de x na base b, é crescente quando obedece a seguinte condição: o b deve ser sempre maior que 1. Exemplo, y, que é a minha função de x, é igual a log de x na base 3. Está vendo que a minha base é maior que 1? Logo, minha função é crescente. Considere x, y maior que 1 e x maior que y. Então, temos que o log de b, perdão, log de x na base b é maior que o log de y na base b, quando nós temos o y maior que 1. Ou seja, 3 é maior que 2 quando log de 3 é maior que log de 2. Agora, a nossa segunda propriedade, dizemos que a função logarítmica da função de x igual ao log de x na base b é decrescente quando a base ela se encontra entre 0 e 1, ou seja, ela é maior que 0 e menor que 1. Sendo a função de x, por exemplo, log de 7 na base 1 dividido por 2. Se a minha base ela é maior que 0 e menor que 1, a minha função é decrescente. Então, aqui nós temos um exemplo de gráfico. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Dada a função de x, de um log de x na base b, com o b maior que 1. Se eu tenho b maior que 1, o meu gráfico é crescente. Reparem que na função logarítmica, eu cruzo o eixo das abscissas, mas eu não cruzo o eixo das ordenadas. 2 minutinhos para copiar o gráfico. Felipe, posso esclarecer só uma dúvida? Se você puder anotar a dúvida para tirar no final, acho que vai ficar mais legal. Que era referente justamente à leitura só da fórmula. Pode falar. Que assim, na função exponencial, né, o expoente, no caso, ele é lido como se fosse um númerozinho ali em cima, pequenininho, né? Na logarítmica, só para me situar melhor. Na logarítmica, o expoente ele fica como se fosse um número normal ali, o x, no caso, o tamanho normal, e a base que fica diminuída ali embaixo, como se fosse um expoente lá embaixo, é isso, né? Basicamente é isso, sim. Ah, sim, tudo bem. É que quando eu vi a pré-aula, eu me confundi um pouco com isso e acho que isso me dificultou, mas tudo bem. Lembrando que esse caso é uma função crescente, uma função logarítmica crescente, em que o b deve ser maior que 1. No outro caso, no próximo gráfico, eu vou ter que quando o meu b ele está entre 0 e 1, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 1, ele é representado por uma curva diferente da anterior. É uma curva decrescente, lembrando que a gente lê o gráfico da esquerda para a direita. Então, por que ele é decrescente? Porque ele é maior que 0, porém ele é menor que 1. Ele tem uma base ali fracionada. Nesse caso, quando ele cruza o eixo das abscissas, ele cruza no ponto 1, 0, ou seja, 1 em x e 0 em y. Reparem que o comportamento do gráfico da função exponencial para a logarítmica é que na exponencial eu não cruzo o eixo das abscissas, mas eu cruzo o eixo das ordenadas. Na logarítmica, eu cruzo o eixo das abscissas, mas eu não cruzo o eixo das ordenadas. Se eu colocar uma pergunta dessa na prova, sobre qual função que cruza o eixo das abscissas ou cruza o eixo das ordenadas, vocês respondem para mim? Sim. Tá fácil, né? Sim, é a diferença entre as duas, né? Se não souber isso, você não consegue fazer o cálculo correto, né? Exato.
A base muito utilizada é uma base E. O logaritmo em base E é chamado de logaritmo natural de x, denotado por ln de x e definido como sendo uma função inversa de e elevado a x, ou seja, o logaritmo natural de x escrito em ln de x. É a potência de e necessária para obter o x. Em outras palavras, o ln de x é igual a c, significa que e elevado a c é igual a x. É a mesma coisa, só que representado de uma forma inversa. Veja que o e é em outra base para o logaritmo que possui uma denominação especial, mas que possui exatamente as mesmas propriedades. Então, aqui nós temos um comparativo em que o y é igual a e elevado a x, né? Que nós teríamos uma função crescente não cruzando o eixo das abscissas, ou seja, eu tenho uma base maior que 1, porque o e é um número maior que 1. Eu tenho uma reta que ela é uma reta, perdão, que ela não é nem constante, porque ela está crescendo, né? Uma reta crescente em que o y é igual a x, ou seja, está cruzando exatamente onde cruza o x, cruza o y, e ela passa exatamente no ponto zero. E eu tenho ali uma função logarítmica em que o y é ln de x, que significa o inverso da função exponencial com a função logarítmica. Dá um minutinho para vocês copiarem, é mais conceitual isso. Professor, no gráfico ali na terceira linha, é y igual a 1nx? ln de x, que é uma função logarítmica. Ah, tá. Obrigado. Então, eu trouxe aqui uns exercícios do Faça Valer a Pena que vai tirar muitas dúvidas de vocês de uma só vez. Então, exemplo. Eu quero o domínio da função y do log de x menos meio na base 3. Qual que é o domínio disso? Vamos pensar juntos. Copiem o exercício. Resposta. Para a função y é igual a log de x menos meio na base 3, temos uma restrição. O x menos meio, ele deve ser maior que zero. Então, para que o meu x, que seria o expoente, seja maior que meio, logo o domínio da função deve ser que o x é elemento dos reais e o x deve ser maior que meio. Por quê? Imaginem que dentro do parênteses nós tenhamos um número substituindo x que fosse menor que meio.
quando eu subtraísse o meio, seria um número negativo. E eu não posso ter um número negativo. Então, nesse caso, para que eu tenha um x positivo dentro do parênteses, esse número tem que ser substituído por algo maior que meio. Portanto, o domínio significa que o meu x é elemento dos reais e o x deve ser maior que meio. Voltando na pergunta, então, x, elemento dos reais, e o x tem que ser maior que meio. Alternativa A. Querem copiar essa resposta? Então, aqui eu cheguei atrasado, mas dessas questões aqui eu tô tirando print, então depois lá eu mando no grupo do pessoal da minha turma. A aula ela vai ficar no portal, não precisamente da print. Só voltando no exercício, ó, nós temos um log de x menos meio na base 3, e se eu tenho que ter no parênteses um número maior que zero, eu não posso ter um x menor que meio, porque qualquer número que eu subtrair meio tem que ser maior do que zero. Logo, o x, elemento dos reais, ele tem que ser maior que meio. É uma pegadinha aí. Não faça valer a pena meio pegadinho do malandro. Pode ser que tenha parecido com isso na prova. Essa foi Olha eu dando basicamente uma dicas. questão de lógica, né? É uma questão de lógica. Vocês vão ver muitas vezes que o cálculo, claro, ele tem várias regras, né, que tem que ser seguidas, mas a interpretação do exercício, ela tem que ser um raciocínio crítico que você tem que desenvolver. Então, não adianta você decorar todas as regras se você não tiver raciocínio crítico. Essa, por exemplo, é uma de raciocínio. Questão 2. A função logarítmica é toda função f de x que tenha um log de x na base A, ou seja, que associa cada x um logaritmo. Um logaritmo, na base B de x. Com relação ao gráfico dessa função, podemos... O gráfico da função logarítmica, passa sempre pelo ponto 1, 1. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso, porque ela passa no ponto 1, 0. Alternativa B. Ela nunca toca o eixo Y e não ocupa os pontos dos quadrantes 1 e 3. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, eu acredito, já que ela é o gráfico ali da esquerda e ela Quem nunca acha toca que o é eixo falso? Y. Vocês acham que é verdadeiro, todo mundo? É falso. Falso. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Próxima questão. A C. Quando B é maior que 1, a função logarítmica é decrescente, ou seja, x1 é maior que o x2. Verdade ou mentira? Mentira. Quem mais? Não, decrescente não. É verdade, calma. Quando B é maior. Ixi, Quando acho B é que maior que 1, a função é decrescente? Falso. Não, é crescente. Crescente. Quando o B está entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, a função é logarítmica ou Desculpa, a função é uma logarítmica decrescente? Sim, decrescente. Sim, Vamos ver a decrescente. resposta certa. Ó. Resposta certa, letra C. Vamos ver cada uma. O gráfico, quando ele passa pelo eixo das abscissas, ele está no ponto 1.2. Ou seja, resposta A, falsa. O gráfico o gráfico nunca toca o eixo Y, só que ele não ocupa os quadrantes 2 e 3, então ela é falsa. Agora C, ó.
Quando A é maior que 1, a função logarítmica é crescente. Ou seja, x maior que 1, desculpa, x1 maior que x2, log de x1 é maior que o log de x2. E aqui eu tenho que o x1 é maior que o x2 e não que o log de x1 é maior que o log de x2. E aqui, quando eu tenho a letra D, eu estou falando que o A está entre 0 e 1, ou seja, uma função logarítmica decrescente. Portanto, o x1 é maior que x2 e o log de x1 é menor que o log de x2. Então, não confundam o x1 com o log de x1. Quando eu tenho uma função logarítmica crescente, o log de x1 é maior que o log de x2. Portanto, a alternativa certa é a C. 3. Essa também é de lógica. Um professor responsável pelo Departamento de Ideias Criativas da Faculdade Aprendendo a Viver o que se Vive solicitou aos seus alunos que criassem uma calculadora que resolvesse a seguinte equação: 2 elevado a x é igual a 3. Dessa forma, para que os alunos possam obter um valor aproximado de x, eles devem criar uma calculadora que possua em sua programação valores das seguintes teclas. O que ele precisa saber para resolver essa função? Vamos dar uma olhadinha na resposta. Lembrando que esse vídeo vai estar gravado para vocês, então vocês podem voltar lá e copiar o exercício. Também está na apostila de vocês. Resposta B. A equação proposta para fazer a resolução feita pelo pesquisador será desenvolvida a partir de uma aplicação de logaritmo decimal em ambos os membros da equação. Dessa forma, podemos escrever que para eu resolver aquela situação, lembrando que a função ali está 2 elevado a x igual a 3. Para eu resolver isso com logaritmo, eu tenho que resolver o log de x na base 2 é igual ao log de 3. Portanto, o meu x ele tomba, ele vai ficar multiplicando o log de 2, e para eu isolar esse x, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Portanto, ficaria x é igual log de 3 dividido pelo log de 2. Então, para você resolver essa situação em uma calculadora, quem que eu preciso conhecer como número? O log de 3, o log de 2, e conseguir fazer a operação log de 3 dividido por log de 2. Então, se eu analisar aqui nas questões, eu tenho log de 3, log de 2 e log de 3 dividido por log de 2. O dividido aqui tem 2 pontinhos. É só uma forma de escrever diferente, porém tem a mesma função, a divisão. Então, a alternativa certa, a letra B. E o último exercício que eu coloquei aqui para vocês, para a gente fazer junto, é o seguinte. Em certo experimento, pesquisadores, ao investigar o desenvolvimento de uma cultura de bactérias, constataram que essa população cresce segundo a expressão n de t, que é uma função. Reparem que se a função está em t, eu tenho um expoente lt, que é o que eu vou substituir. Podia ser n de x e o 4 está elevado a x, também não teria problema nenhum. Eu estou colocando t porque estou falando de tempo. A gente vai dar uma olhadinha agora. N de t é igual a 768 vezes 4 elevado a t mais 1, em que n de t representa o número de bactérias e t indica o tempo observado em horas. Então, se o meu t é a incógnita, ele vai ser representado em horas. Considerando que foi verificada a existência de um nível crítico, que é quando a cultura atinge 98.304 bactérias, qual será o tempo necessário para que o número de bactérias alcance esse nível? Ou seja, como que a gente vai chegar nesse nível crítico? Se eu pegar toda a minha fórmula e igualar isso ao número máximo, que é a quantidade crítica, o nível crítico, eu vou ter ali o tempo máximo para chegar naquela população de bactérias. Então, na resolução, eu vou ter o seguinte, 768 vezes 4 elevado a t mais 1, que é o que eu tinha na minha fórmula no exercício, é igual à quantidade de bactérias no tempo crítico, que é 98.304 bactérias. Logo, o que eu vou fazer? O 768 que estava multiplicando, eu posso passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter assim, que 4t mais 1 é igual
98.000, perdão, 304 dividido por 768. E isso, que eu quero deixar na base? Eu quero deixar o 2. Então, se vocês tiverem dificuldade para fazer o mínimo múltiplo comum ou para achar isso na base 2, você vai dividindo o número em 2 até chegar na base correta, né? Então, eu vou ter assim, ó, o 4 elevado a t mais 1, se eu deixar isso na base 2, eu sei que o 4 elevado ao quadrado, ele é igual a 2. Então, para eu deixar na base 2, eu tenho que tirar esse 4 e deixar na base 2, ou seja, 4 elevado ao quadrado é igual a 2t mais 2. Reparem que eu vou multiplicar os dois expoentes por 2, tanto o t quanto o 1. Do outro lado da igualdade, eu vou ter um resultado aí bem grande, mas quando eu for dividindo por 2, eu vou encontrar que o 2 está sendo elevado à sétima potência. E se os dois estão na mesma base, o que eu faço? Eu cancelo as bases, então vai ficar só os expoentes. Vai ficar assim, 2t mais 2, que seria os expoentes de um lado da equação, é igual a 7, que é o expoente do outro lado da equação. Resolvendo essa continha, quem está somando passa subtraindo, vai ficar assim, 2t igual a 7 menos 2, que seria igual a 5. Se 2t é igual a 5, t é igual a 2,5 horas. Reparem que para eu transformar horas para minuto, eu sei que 1 hora tem 60 minutos. E meia hora, 30 minutos. Então, a alternativa correta seria 2 horas e 30 minutos. Alternativa A. E encerramos nossa aula de expoentes e logaritmos. Conseguem me enxergar? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Pessoal, eu sei que a aula de cálculo ela é um pouco cansativa, né? A gente vai vendo muito conceito, vai anotando muita coisa, tem muitos gráficos. Então, para a gente pegar bem, o necessário é que a gente consiga... Pessoal, só desliga o microfone para mim, por gentileza. Então, o ideal é que a gente consiga fazer os exercícios. Então, o treino, a prática, né? Ela não requer muita habilidade, mas se você praticar, você vai ganhar habilidade. É uma coisa que você ganha. Então, eu trouxe 4 exercícios. Vocês podem, quando eu colocar lá no Ava de vocês, vocês vão poder voltar o vídeo para frente, voltar e para frente. E nessa de vai e volta para resolver todos os exercícios. E vocês podem tirar muitas dúvidas por ali também. Eu sei que às vezes fica meio complicado, é uma coisa que vocês viram há um tempo atrás que vocês podem nem lembrar tudo, né? Que é uma coisa que pode não estar tão fresquinha na nossa memória, mas os conceitos, eles já foram dados. Qual que é a minha sugestão? Todos esses exercícios que a gente fez, eu queria que vocês copiassem no caderno e resolvessem sem ver o vídeo, para ver se vocês conseguem resolver. Aí vocês tentam, quebra a cabeça ali, depois você dá uma paradinha, olha o exercício resolvido e faz ele seguindo a resolução que a gente fez aqui na aula, tá bom? Alguém quer contribuir? Um de cada vez, não ouça. Não, é que, tipo assim, eu não tenho nem como ter dúvida, porque eu acabei nem assistindo a aula. Fiquei 1 hora tentando entrar na aula e quando entrei já estava na última questão. Entendi. Giador, o bom é que essa plataforma, ela permite que eu grave a aula, então essa aula está sendo gravada, e aí eu vou publicar para vocês entre 24 e 48 horas, aí você vai ter acesso a toda a explicação lá. Não, sim, eu vou até correr atrás disso aí, porque eu também tenho que rever uma outra aula sua que eu acabei faltando também. Então eu vou tirar essa próxima semana só para botar conteúdo em dia. Tentar, né? Boa. Mas você também vai planejar alguma atividade, alguma lista para ficar publicando para a gente tentar praticar aqui, ou vai ficar mantendo assim na aula? Eu tenho até algumas listas já que eu já tinha montado para a disciplina, mas ainda não é o momento de eu publicar. Quando eu achar que vai ser legal publicar a lista, eu mando para vocês. Mas aí essas listas, elas não vão ser consideradas como pontuação na disciplina, tá, galera? Que nem eu estava falando antes, nesse momento, enquanto a gente não volte às aulas presenciais, se a gente, por esse tempo que a gente vai ficar na plataforma online,
mesmo que as nossas aulas elas estão sendo ao vivo, aqui com uma interação ao vivo, que é o mesmo peso de uma aula presencial, não tem como eu receber, por exemplo, 50 e-mails de um exercício e passando de um por um. Então, como que eu prefiro avaliá-los? O aluno que está participando do AVA, entrando na pré-aula, entrando na pós-aula, que está em dia acessando o material, é um aluno que vai receber pontuação por estar acessando o material. Então, eu peço que vocês sempre acessem o AVA de vocês, não deixem nada para trás, porque eu vou estar acompanhando ali o AVA de vocês para dar pontuação extra. Beleza. Tranquilo? Professor, eu estou percebendo que para que a gente se prepare mais, é conveniente nós irmos formando o nosso caderno de matéria, né? Copiando esses exercícios, copiando as fórmulas. Isso vale tanto para a sua matéria como de física, procurando botar no caderno esses exercícios, até porque no momento de uma prova, se houver a possibilidade de uma pesquisa, nós temos ali um material didático, né, para pesquisar, né? E é uma forma também de procurar assimilar melhor a matéria, né? Porque até entendo a sua colocação, a sua fala e tudo, mas seguir um raciocínio, seguir o seu raciocínio, né, que é o que está numa determinada velocidade de pensamento. Isso vai diversificar muito de aluno para aluno. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, não vou dizer que não, e acredito que os outros também. Então, eu acho que, além da sua aula, é conveniente que nós aqui repassemos tudo e formamos um caderno, né? Procurando transportar toda essa matéria, que pelo menos já está resolvida, para o caderno, né? Isso, porque é sempre importante. Eu tenho observado o seguinte, eu, na minha inexperiência com esse sistema de pontuação, eu tenho resolvido esses problemas que no AVA, né? AVA que se fala, né? Eles pedem e depois dizem, tem certeza que quer enviar? E eu não sabia que isso daí, no fim, vai contar para uma pontuação. E eu tento resolvê-lo sozinho, da melhor forma possível, porque aquilo que está lá, por exemplo, essa nota máxima, são matérias que sequer não cogitamos aqui. São matérias que incluem física da parte elétrica, enfim, por aí vai. A matemática também são conceitos que nós não vimos ainda. E eu, na minha ânsia aqui de tentar entender, passei o dia inteiro vendo aquilo, respondi, para lhe dar um exemplo na matéria de física, fui responder as 5 questões e, ao terminar, li a frase lá, tem certeza que quer mandar? Eu até fiquei empolgado, falei, acho que acertei, vou mandar pelo menos umas 4. E, no fim, acabei errando, foi as 5. Então, fazia uma ideia de uma coisa, mas como é uma matéria que eu nunca vi na minha vida, tentando aqui na minha vã ignorância, né, acertar e não sabendo que isso, de certa forma, vai contribuir para a minha avaliação, quer dizer, fui ingênuo ao ponto de encaminhar isso. Devia nem ter mandado nada, né? Então, eu estou percebendo que, no decorrer do curso, aí, em relação a todas as matérias, eu acho que o caminho melhor, pelo menos na minha forma de ver, é rever toda essa matéria e compondo um caderno para cada matéria, colocando exercício por exercício nesses cadernos, procurando entender esses exercícios, né? E vai ser, acho que, a melhor forma de assimilar esse conteúdo todo, não é? Isso é verdade. É que, assim, por mais que nós tenhamos vários tipos de tecnologia, o caderno, ele sempre vai ser, por exemplo, a minha melhor forma de estudar. Então, é sempre importante, por exemplo, matemática é fundamental, que vocês resolvam isso na ponta do lápis, que apaguem, que voltem, façam de novo, tentem de novo, e se não conseguiu, olha de novo a resolução e tenta de novo fazer. É muito importante isso para que você desenvolva o raciocínio crítico, né?
Infelizmente, o desafio nota máxima é uma coisa que eu não tenho controle sobre isso. Mas, de repente, se você achar que algum conteúdo não está dentro daquilo que você viu até o momento, você pode mandar uma mensagem para o tutor também no portal, falar, olha, tutor, eu estou com uma dificuldade aqui, será que você pode dar uma olhada nessa questão? De repente, ele pode te dar um retorno sobre isso, né? Às vezes está no controle dele. Mas o ideal é que você sempre dá uma olhada na apostila, vê se tem alguma resolução próxima àquilo, olhe nas suas anotações do caderno, vê se até o momento você viu alguma coisa próxima daquilo também, para tentar fazer. Mas é muito bom também que vocês comuniquem, que vocês façam um grupo, e aí vocês colocam lá como vocês resolveram, se alguém tem uma resolução diferente, se vocês conseguem entender uma resolução do outro, para que vocês consigam se ajudar, né, para que vocês consigam estudar em grupo, que também é fundamental. O curso, ele tem aula do professor, tem aula online, também a pré-aula, pós-aula, os exercícios, mas o ideal é que vocês tenham essa interação entre vocês. E é um diferencial, por exemplo, os cursos, entre aspas, totalmente EAD, não tem essa interação de todos os alunos, como vocês já tiveram no início, né, do presencial. Então, por mais que agora a gente está um pouquinho distante aqui, mas a nossa distância é só a tela, porque eu estou aqui junto com vocês dando a aula novamente. Mas aí vocês conseguem interagir entre si também. Sim, sim. E, Eu me refiro a isso no sentido de que, 2 pontos. Peraí, só um minutinho que meu microfone vai acabar a bateria, só um minuto. Vocês conseguem me ouvir assim? Estou ouvindo. O senhor me ouve? Ouço. O que eu quero dizer é o seguinte, as perguntas que ali estão, estão, de certa forma, um pouco afastadas da nossa realidade aqui, em relação a essa matéria. Por exemplo, nós estamos vendo um determinado assunto de física, nós estamos vendo um determinado assunto de matemática, e lá já avança não sei quantos capítulos, então há uma... não reproduz a nossa nosso tempo real aqui. É isso que eu quero dizer. O nosso tempo real é um e aquelas questões são outras. Então, de certa forma, até injusto fazer uma avaliação sobre os alunos em cima desse contexto, porque eu, particularmente, achei que nós, por exemplo, nunca tivemos aula de elétrica, não é? Então, ali, eu acredito que tem perguntas ali para aluno de 4º, 5º semestre de engenharia elétrica, envolvendo turbina, envolvendo quilowatts, envolvendo raciocínios que requerem um certo estudo sobre aquela matéria. Então, se faz essas perguntas, e é injusta a avaliação nesse sentido, né? Eu, pelo menos, vi dessa forma. Eu não ia levantar essa questão, mas como eu vejo o senhor, antes de professor, vejo como amigo e como uma pessoa que procura entender as nossas necessidades, né? Eu acredito que não é só minha, né? A maioria dos alunos devem ter e vão encontrar essa dificuldade. Então, é isso que é mais um desabafo, até porque, como o senhor disse, eu não posso fazer nada, são perguntas formuladas por eles, né? Mas é que fica uma coisa para inglês ver, né? Eu até brinquei com a minha esposa, parece que eu estou fazendo aqui um vestibular para entrar no ITA. Parece que eu estou fazendo aqui um vestibular para entrar em Harvard, porque são perguntas que, sinceramente, vão além, muito além do conhecimento, pelo menos neste tempo que nós estamos aqui, né? Eu vejo esse nosso curso, como tudo temos um tempo, né? Temos uma variável tempo, e essa variável aí é que está defasada com relação a esse nota máxima. Pode ser uma nota máxima para alunos já de 4º, 5º ano, enfim. Agora, é meio difícil isso. Entendi. Realmente, eu não consigo mexer nesses exercícios. Mas eu acho importante você falar isso para a gente ter uma ideia de como está, né? Eu não quero me passar aqui por chorão. A questão não é essa. Não levanto essa questão até nesse sentido, para não me passar por chorão, e até porque acredito que o senhor também não vai poder
mudar essa situação. É que qualquer pessoa que entrar lá na nossa fase vai encontrar essa dificuldade muito grande. Entendi. Não, realmente entendo. E uma coisa que eu acho que seria bem legal que vocês façam é que se em algum momento aparecem esses exercícios que vocês não tiveram ainda contato, o ideal é que vocês mandem uma mensagem para o tutor, para conversar com ele, porque às vezes a gente tem uma impressão do tutor como se fosse só uma máquina de mandar e-mail para a gente, né? Então, às vezes ele, olha, vai ter atividade tal, tal, mas ele pode responder algumas coisas também. Então, de repente, se aquele conteúdo tá fora, tal, você pode tentar mandar uma mensagem para conversar com ele e ver o que dá para fazer. Eu acho que seria bem Então, interessante. Felipe, assim, minha visão sobre o desafio nota máxima, né, de acordo com o que o Nelson tinha nos explicado, é uma ferramenta de nivelamento, né? Então, no caso, ele está lá para tentar nivelar o conhecimento de todos os alunos, né, trazer todos para um mesmo patamar, correto? Então, assim, realmente, como o Gaspar falou, o primeiro questionário, que é o maior, né, de umas 20 questões, ele realmente tem essas perguntas extremamente difíceis. Por que vocês não ligam a câmera para ver vocês? Porque eu tô com saudade de todo mundo. Eu não tô vendo vocês falando, eu imagino vocês falando e não consigo ver. Peraí. Não sei se Cadê funcionou, a galera? mas... Vou dar uma olhada Tá em aí. vocês. Aí. Aê, Então, porém, depois, né, desse primeiro questionamento, né, desse primeiro questionário inicial, ele começa a passar 3 a 5 questões para você, mais equilibradas. Então, assim, ele faz aquele primeiro extremamente difícil para ver seu nível de conhecimento. Quando ele vê o seu nível, ele te joga lá embaixo e começa a vir exigindo pouco a pouco de você para tentar te nivelar, te levar lá para esse nota máxima, né, de te jogar lá para cima, porque ele está tentando te nivelar. Então, assim, o primeiro questionário realmente é extremamente difícil, mas é esse o conceito do desafio nota máxima, e te nivelando pouco a pouco, fazendo você subir pouco a pouco, né, com as perguntas secundárias, né, as que vêm em segunda, terceira ou quarta semana, que é toda vez por semana, né, para que você possa ir evoluindo pouco a pouco. A primeira é para te desanimar realmente, mas as demais é para vir te qualificando pouco a pouco, até você chegar no tal nota máxima, entendeu? Tudo bem? Quer que eu te ajude, pô? Desculpa, a gente me errou. Mas basicamente, vocês estão conhecendo o portal agora, vocês vão se familiarizar com o portal, é uma ferramenta que pode agregar bastante também, e o legal é que no portal tem muitas informações, você vai estudando por lá também, e é um complementar, né, para a nossa aula, acho que é bem gratificante. Pessoal, em relação ao sistema de avaliação, todo mundo estava aqui na hora que eu falei, quer passar olhando a aba de vocês, para ver quem está acompanhando, tudo certinho? Acho que todo mundo estava aqui, né? Nós estávamos em 22, agora nós estamos em 18. Oi, Jadê? Acredito que todos estavam, e se não estavam, a gente está sempre batendo nas aulas falando sobre isso, então acho que todo mundo já ouviu já. Tá, tranquilo. Aí vocês puderem reforçar no grupo também. E aí, então, toda quinta-feira, nós estamos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para fazer o desenvolvimento da disciplina até que a gente regularize tudo normal. Fala, Jeder. Saudade de vocês, galera. Vocês podiam matar a minha saudade. Todo mundo dá um oi, pelo menos para mim na câmera. Não sei se sobrecarrega muito, mas para dar uma olhadinha para ver como que vocês estão, se estão bem, se está tudo bem com a família de vocês. Eu me preocupo também com os meus alunos. Eu acho que é fundamental, né, ter simpatia. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas na minha família teve um caso aí, a gente ficou bem preocupado, mas por enquanto tá tudo em conformidade aí. Mas fiquem em casa, quem puder ficar em casa. É claro que muita gente tem que trabalhar e tem vários afazeres, mas quem puder se resguardar na quarentena para que não se contamine nessa fase que está todo mundo se contaminando, né? É muito importante também. Já tô tantos dias sem sair de casa, quando eu saí hoje, descobri que tinha uma mulher internada por causa de coronavírus. Aonde? Perto da sua casa? Isso, aqui no de João 23 aqui. Vixe. O parente da minha mãe que tá... O único caso... Tá internado já faz um tempão, já lá nas clínicas.
O ruim é que contamina a família, né? Contamina um monte de gente ao redor, assim, é bem complicado. Mas vamos tomar cuidado, se puder evitar de sair, evita. Só saia na necessidade, se for realmente por um trabalho que você precisa sair, enfim, né? Tá bom? Galera, fiquei muito feliz de ver vocês. Na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente volta aqui para nossa aula e também essa aula vai subir para vocês no portal, tá bom? Agora eu passei um tempo bom. muito. Cadê o seu Gaspar? Já vai hibernar, seu Vai, Gaspar. Ah, professor, eu espero que o senhor esteja me vendo aí, que eu passei um tempo mim. Eu tô vendo o Márcio, Abri a vi câmera o aqui. Jeder. Tem que habilitar a câmera. É que eu estou sem perfume. Eu até me perfumei para ver vocês também hoje. Sai, Léo. Sai, Léo. O Márcio tá aí. O Wesley ali que é o companheiro dele. O Ah, o companheiro. senhor está me vendo? O Gaspar ainda sai. não, Gaspar. Seu Gaspar tá lendo o manual para Não? Não Ainda está me não, tem que vendo? habilitar a câmera. Clica uma vez na tela, no meio da tela, vai aparecer uma reguinha para você. Aí nessa reguinha tem uma câmera, você tem que habilitar ela. O Eu Igor liguei a apareceu aí. câmera, agora eu desliguei. Não, eu nem sabia, mas a plataforma tem como colocar a legenda. Eu ativei a câmera. É que eu sou tão feio que ela nem aparece. Ó, na próxima aula vai dar Mas está certo. ativada a minha câmera. Mas para matar a Entrar saudade em da tela inteira. Então é isso, Nada aí. pessoal. É bom que vocês deem uma olhadinha depois no vídeo gravado de novo, vai estar lá no portal. E aí a gente vai continuando nossas aulas todas as quintas, tá bom? Eu vou desabilitar agora a gravação. Queria desejar boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até Professor, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Boa professor. noite, Obrigado. professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Não, noite, professor. Deus. Até mais. Felipe. Fica com Deus. Até mais. Você também. Boa noite. Falou, querido. Fica com Deus. Você também, Alexandre. Até mais. Até segunda, hein? Beleza. Até segunda-feira. Segunda a gente tá junto. Quem tá falando? Quem tá falando? Alô, professor, meu celular acabou a bateria, não, eu tava na aula. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Com Deus.